O vídeo do deputado Gustavo Gayer é um apelo urgente e emocional à comunidade internacional, especialmente aos Estados Unidos, pedindo ajuda para o Brasil. Gayer começa com a seguinte frase: "Help, the most important video of my life. Brazil is cry for help. Watch and share." Socorro, o vídeo mais importante da minha vida. O Brasil está chorando por socorro. Assista e compartilhe. No vídeo, Gayer expressa profunda preocupação com o que considera uma ameaça à democracia e ao Estado democrático de direito. Ele destaca eventos recentes que, segundo ele, indicam um retrocesso democrático, como ataques a instituições fundamentais, restrições à liberdade de expressão e ações que comprometem a independência do judiciário. Ele explica que o Brasil está enfrentando uma crise profunda e que a situação é tão grave que ele sente a necessidade de fazer esse apelo pessoalmente. O deputado enfatiza que o Brasil, uma nação com uma história de luta pela democracia, está enfrentando desafios significativos que podem comprometer os avanços conquistados ao longo dos anos. Ele solicita apoio internacional para garantir que os direitos e liberdades dos cidadãos brasileiros sejam preservados e que o país continue no caminho da democracia e do respeito aos direitos humanos. Gayer aborda várias questões críticas, incluindo a inflação, a corrupção e a perseguição política. Ele menciona que o governo atual está falhando em lidar com esses problemas e que a situação está piorando dia após dia. Gayer se dirige diretamente a Pedro Vaca, relator especial sobre liberdade de expressão, da CIDH. Ao narrar cronologicamente atos de censura aos quais foram submetidos veículos de imprensa e políticos brasileiros, o parlamentar pontuou a gravidade dos eventos, os quais brasileiros têm sido vítimas. Entre veículos como Brasil Paralelo, Terça Livre, Jovem Pan e outros, Gayer citou ainda figuras como Monarque, Marcos Duval, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e mais. Gustavo Gayer conclama a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, a se posicionarem contra o que ele vê como ameaça à democracia brasileira. Ele acredita que a pressão externa pode ser um fator crucial para conter ações que possam enfraquecer as instituições democráticas do país. Gayer conclui seu vídeo com um chamado à ação, pedindo aos espectadores que compartilhem o vídeo e ajudem a espalhar a mensagem. Ele acredita que, com a conscientização e o apoio internacional, será possível mudar a situação do Brasil e trazer uma solução para os problemas enfrentados pelo país. Assim como outros apelos internacionais, o vídeo de Gayer é carregado de emoção e urgência, buscando despertar a consciência e a ação dos espectadores. Enquanto muitos apelos internacionais podem abordar questões globais como mudanças climáticas ou direitos humanos, o apelo de Gustavo está focado em questões específicas do Brasil, como inflação, corrupção e perseguição política. Gayer direciona seu apelo especificamente aos Estados Unidos, pedindo ajuda e intervenção internacional. A vinda de Pedro Vaca Villarreal, que é um defensor importante dos direitos humanos, especialmente da liberdade de expressão, na América Latina. E, por fim, o congressista salientou o risco que está ciente de correr ao expor esse assunto como fez, mas alegou estar disposto a brigar em nome da liberdade. Dos meus filhos, dos nossos filhos, disse. A frase brigar em nome da liberdade dos meus filhos, dos nossos filhos, proferida pelo congressista, só me indica e nos indica que ele está disposto a enfrentar os riscos e desafios ao levantar um tema importante, como a liberdade de expressão, porque acredita que isso tem um impacto direto nas gerações futuras, incluindo os filhos da sociedade em geral. No dia 11 de fevereiro, Gayer teve a oportunidade de se reunir com Pedro Vaca, justamente com outras figuras políticas, como Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Magno Malta, Marcelo Van Hatten e outros aliados.
Este encontro foi marcado por uma discussão intensa sobre a atual situação do Brasil e os desafios que o país tem enfrentado nos últimos tempos. Geyer, aproveitando a ocasião, fez questão de expor todas as dificuldades que o Brasil está vivenciando, abordando questões que afetam diretamente a população e o futuro da nação. Com uma postura franca e objetiva, Geyer trouxe à tona as necessidades urgentes de ação, buscando apoio para soluções concretas que possam aliviar as crises em várias áreas do país. Entre os temas discutidos, um dos pontos mais importantes foi o vídeo feito por Geyer, no qual ele pediu ajuda para que as questões que afligem os brasileiros possam ser devidamente atendidas e solucionadas. A resposta de Pedro Vaca foi positiva, confirmando que ele assistiu ao vídeo e demonstrando compreensão sobre a gravidade da situação apresentada. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por estarmos vindo aqui e denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonrato foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Durante a reunião com Pedro Vaca, realizada em 11 de fevereiro, Nicolas e outros congressistas levantaram a questão da anistia para os presos relacionados aos eventos de 8 de janeiro, quando ocorreram manifestações e atos que resultaram em confrontos e danos à democracia brasileira. Os parlamentares presentes pediram uma análise urgente sobre a possibilidade de conceder anistia a essas pessoas que foram detidas devido aos incidentes daquele dia. Ô senhor! É a posição! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Esse pedido reflete uma postura política que busca aliviar as punições impostas a quem foi preso, defendendo que as consequências jurídicas sejam revistas, alegando que esses indivíduos agiram movidos por convicções políticas e não por intenções de causar danos maiores ao país. Na coletiva de imprensa, Vanessa Vieira, esposa de um dos presos do dia 8 de janeiro, fez um pedido emocionante ao Estado Democrático de Direito. A principal pauta que nos traz aqui hoje, que é escutar a senhora Vanessa Vieira. Boa tarde, senhores. Eu estou aqui com a minha família, porque, junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero o pai. A falar para os meus filhos: a mãe não sabe quando nós podemos ter o seu pai. E é sério. O meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos.
mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há a testemunha, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se meu próprio marido foi condenado injustamente e meu marido está fora de casa, sendo inocente? São 6 filhos. Senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui, eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu. Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Veja o Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é um colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. O meu filho mais velho, Francisco, olhem para ele, meus senhores. Vocês acham que como meu filho vai ter uma referência de pai se não crescer junto com o pai? A solicitação reflete a polarização política do momento e reforça o debate sobre a justiça, as responsabilidades e as implicações legais envolvendo os episódios de 8 de janeiro. A reunião com Pedro Vaca, portanto, também se tornou um espaço para discutir questões de justiça e das ações do governo e do STF em relação aos envolvidos nesses acontecimentos. Esse encontro tem grande relevância, pois não apenas coloca em evidência a seriedade dos problemas enfrentados pela população, mas também fortalece o diálogo entre os diferentes segmentos da política brasileira. Com a participação de lideranças de diversas vertentes, a reunião teve como objetivo buscar alternativas e criar um plano de ação que ajude a melhorar as condições do país. Quem é Pedro Vaca? Pedro Vaca Villarreal é advogado de direitos humanos e tem uma carreira focada na defesa da liberdade de expressão e direitos fundamentais. Ele tem uma vasta experiência trabalhando em organizações internacionais, agências de monitoramento de direitos humanos e comissões de direitos humanos. Em resumo, Pedro Vaca, como relator especial da CIDH, exerce um papel fundamental na defesa da liberdade de expressão da região da América Latina. Sua visita ao Brasil de 9 a 14 de fevereiro de 2025 tem grande significado, não apenas para o Brasil, mas para a região e o mundo, dado o papel fundamental que a liberdade de expressão desempenha nas democracias. A visita de Pedro Vaca ao Brasil será uma oportunidade para avaliar o ambiente da mídia, a segurança dos jornalistas e as condições para a liberdade de expressão no país, discutindo temas como censura, violência contra a mídia e o direito à informação. O cenário global, a liberdade de expressão está frequentemente sob ameaça, seja por regimes autoritários ou por pressões econômicas e políticas. A atuação da CIDH, com Vaca como seu relator, visa garantir a proteção dessas liberdades essenciais, o que tem repercussões importantes para a proteção dos direitos humanos em várias partes do mundo. Sua visita ao Brasil reflete o compromisso de instituições internacionais com a proteção dos direitos fundamentais, especialmente em tempos em que o direito à informação e à livre expressão enfrentam desafios em muitas partes do mundo. Sua trajetória
pessoal e profissional tem sido marcada pela dedicação à promoção de uma sociedade democrática e aberta. E sua ação na CIDH continua a ser crucial para a proteção dessas liberdades. Só podemos desejar boas-vindas ao VACA e aguardar, com esperança e fé, que teremos um desfecho favorável à nossa soberania e Estado democrático de direito. Canal Letícia Nogueira. Sua voz, sua força, nosso Brasil.